Olá, pessoas! Mais uma semana do seu Tá Fazendo o Quê? O melhor e maior videocast sobre política da TV brasileira, falando sempre sobre a política que mexe com a sua vida, que mexe com o seu bolso, tentando te ajudar a entender um pouco mais da tão complexa situação que a gente vive nos mais variados níveis de poder. Aqui já vieram vereadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, e a cada programa a gente tem tentado trazer um pouco mais de informação para você compreender esse cenário tão difícil às vezes, né? Hoje, a minha entrevista vai ser um pouco diferente, porque apesar de falarmos sobre política, também hoje, nós vamos falar de um tema que vai te ajudar individualmente, pessoalmente, na sua carreira profissional. Nós vamos falar sobre estilo e imagem. Minha convidada de hoje é especialista em consultorias para quem quer alinhar o seu estilo, a sua imagem, de acordo com a sua intenção e a sua demanda social. Médico, professor, advogado, político também. Mas antes de começar a entrevista, quero mandar um abraço especial aqui para o senhor Osânio e a dona Nazaré, que moram no Jardim Triunfo, em Umas. Audiência qualificada do nosso programa, e são amigos também, parceiros de feira da minha mãe, a dona Dalva. Eles fazem feira lá no Jardim de Lisboa, e o seu Osânio e a dona Nazaré vendem castanhas. Se você comprar castanha, vai lá no Jardim de Lisboa, compra aí do Osânio e da dona Nazaré. Aproveitando para mandar um abraço para o pessoal da feira, Elaine, Wellington e Sonali, que fazem a Feira do Sol e Feira da Lua, e também direto estão acompanhando aqui o nosso Tá Fazendo o Quê? Um grande beijo para vocês e continuem nos assistindo. Bom, para falar do tema de hoje, eu tive que buscar alguém que é muito entendida do assunto, além de ser minha amiga pessoal, além de já ter me atendido também. Então, assim, eu era bem pior do que eu sou hoje, estou bem bacana agora. E além de ter atendido clientes meus da consultoria política, tá? Ela é a Lívia Mesquita, ela é consultora estrategista de imagem desde 2018. A mulher simplesmente criou e patenteou um método chamado Vestida de Intenção. Já criou estratégias de imagem e posicionamento para mais de 200 profissionais, entre eles médicos, advogados, artistas e políticos. Como eu falei, ela já atendeu o cliente meu já em época de campanha. Então a mulher realmente sabe do que está falando, e ela traz uma perspectiva muito interessante, que é estar sempre alinhado ao seu objetivo quando você vai pensar no que vestir. Não é igual o Elias, que está ali sentado no papel de Elias como sempre, que só cai dentro do guarda-roupa e pula depois de ir para fora e vai para a rua. Não, então tem que ser organizado e pensado. Por quê? Por quê, Lívia? Porque a gente tem que pensar tanto na hora de escolher uma roupa, na hora de até montar o próprio guarda-roupa de acordo com as nossas demandas ou áreas de atuação. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Tá Fazendo o Quê? Obrigada, agradeço o convite. Prazer estar aqui, uma honra, né? Estar aqui nesse programa. Bom, eu sempre falo da questão da importância da intencionalidade. Então, para o político, né, a comunicação é sempre muito importante, a gente ter intenção e ter estratégia. Então, eu falo, né, parafraseando aí Alice no País das Maravilhas, se você veste qualquer roupa, qualquer resultado, pode vir qualquer resultado. Então, qualquer coisa que você faça sem estratégia, pode vir qualquer resultado. E quando você passa a dominar aí a sua imagem, então algumas pessoas falam assim, a imagem não importa, a minha roupa não me define. Ok, a roupa não define você, mas a impressão que você causa nas pessoas, você pode definir isso, você pode escolher. Isso é um ponto interessante, né? Porque você aplica a política, como você bem pontuou, e aí é aquela dinâmica, né? O que eu estou dizendo e o que estão entendendo do que eu estou dizendo. E a roupa é a mesma coisa, né? Não só na política, mas também eu vejo profissional de todas as áreas. Sim. Cara, professor, médico, advogado. É engraçado que às vezes o pessoal pensa assim, não, mas o que importa é o meu conteúdo. Eu falo, irmão, mas o pessoal não tem olho de raio-x, né? Se olhar na embalagem e achar que não é... compram, depois compra o seu produto ou o seu serviço. E nessa perspectiva, Lívia, como é que você entrou nessa área, nessa carreira, né? O seu background de formação, e como é que você percebe esse mercado aqui em Goiânia, né? Que ainda é uma cidade que é um interior grande, como muita gente chama, né? E que as pessoas às vezes estão entendendo ainda como é que é essa dinâmica de fato se vestir para alguma coisa. O que eu vejo assim, as pessoas às vezes têm a ideia de que
fazer uma consultoria de imagem é para melhorar a imagem. E nem sempre. Às vezes a pessoa tem uma imagem que está legal, que se veste bem, que, digamos assim, entende aí das tendências de moda, mas não comunica o que precisa. Não se comunica de maneira estratégica. Então as pessoas confundem um pouco isso, né? Então não é o se vestir bem que a gente está falando. Não, é o se vestir com estratégia. Então, imagina, a gente até estava falando aqui antes, né? A questão, a imagem do Dória, né? Comunica ali que é de família rica, que é um empresário rico. Então, como que ele se comunica, então, com uma pessoa, com a pessoa comum? Então, a gente transforma isso, a gente traz isso para a imagem dele, ou não, mantém isso, nós vamos falar sobre arquétipos aqui na comunicação política. Então, é muito importante a gente entender, eu sempre falo da tríade, mensagem, ambiente e público. Então, a gente precisa entender isso e estruturar isso, criar mesmo um plano de imagem para você transmitir o que você quer. Então, é uma frase do marketing que eu gosto, eu falo, comunicação não é o que você fala, é o que as pessoas entendem. Então, imagem também é isso. O que as pessoas estão entendendo? Então, vamos imaginar, a pessoa está lá falando, o candidato, ou mesmo o profissional, está falando de acolhimento, de cuidado. E aí ele está com uma cor que transmite rigidez. Então, discurso, né, o discurso, a fala e a imagem, não se conecta ali. Aí, nesses casos, é muito interessante pensar, porque primeiro a gente mata esse mito do que não é se vestir bem ou se vestir mal, mas se vestir com uma intenção. Com estratégia e intenção. E aí a gente percebe o quanto tem gente equivocada, né? A gente olha de ter uns possíveis candidatos e clientes aí, né? O pessoal que o Elias traz pra gente, que você fala assim, irmão, é sério mesmo que você é prefeito da cidade? Como é que esse cara vai pra uma reunião em Brasília, no meio de uma galera, né? O famoso mas não parece. Exatamente, Lívia. Mas não parece. Por que esse pessoal ainda não entendeu essa importância, na sua opinião? Então, eu acho que tem, até na questão de contratar, às vezes, uma assessoria. Porque antigamente você fazia de qualquer jeito e dava qualquer coisa e tá tudo bem. Hoje eu acho que está muito mais difícil a gente ser aleatório e colher algum resultado. Sim. Então, eu acho que tanto na questão de toda a comunicação política, de toda a assessoria e coordenação ali dentro de uma campanha, a imagem entra, né, na importância disso. Como é importante você planejar aí uma campanha, para quem é profissional, planejar a sua carreira profissional, planejar como as pessoas te veem profissionalmente. Eu fico pensando porque, assim... E fazendo até esse paralelo, né? Hoje tá todo mundo muito mais exposto do que antigamente. Sim. Né? Antigamente, aí eu vou falar da política, que é o nosso métier aqui. O cara aparecia na televisão de vez em quando, era uma foto pro jornal de vez em quando, a depender da cidade, a depender do contexto. Ele não tinha tanta exposição midiática que dá aí esse boom, né? Esse alcance para milhões de pessoas. Hoje em dia, qualquer rede social, o cara alcança a cidade inteira dele. Ele está sempre exposto de uma forma ou de outra, tirando foto com a família, tirando foto em reunião. E é óbvio que isso vai auxiliando nessa construção da percepção que o público tem dele, então. Sim, sim. Eu falo assim, que nós somos a nossa marca pessoal. O político, ele é a marca pessoal dele, ele é o produto dele, né? Ele vende esse produto. Então, qualquer ponto de contato com esse universo de marca importa. Então, se ele vai na padaria, a forma como ele está vestido, a forma como ele cumprimenta as pessoas, a forma como ele se comunica com as pessoas, importa. Se ele faz um card lá para o Instagram, qual a letra que ele usa? Qual as cores que ele usa na comunicação dele? Então, todo esse universo de marca importa. Todo esse universo de marca faz parte da marca pessoal dele. Gente, vou contar um caos aqui. Quando eu conheci a Lívia, eu era bastante mulambo. Eu ia para o supermercado de chinelo e bermuda velha, cara. Era largado mesmo. Não tava nem aí pra bronca. Porque eu sou professor, não tem que preocupar com isso. Aí um dia ela virou pra mim e falou assim, mas e se o seu cliente estiver no supermercado? Cara, eu acho que foi praga, porque dito e feito, eu tava lá no supermercado, Pão de Açúcar, perto da minha casa, mas eu tava tão mulambo.
hora que eu vejo um cara me reconhece, que era um cara de uma agência que queria trocar ideia comigo de projeto, eu falei, Jeová do céu, não tinha que ser hoje, aí miséria. Você quer encontrar a pessoa, mas no dia que você encontra, você fala assim, tomara que ela não me veja. Exatamente. Tomara que ela não me veja. Exatamente. E isso hoje é uma tônica para todas as áreas, né? A gente tem percebido aqui o quanto as estratégias de marketing, pelo menos assim, quem contrata profissional, é óbvio, né? Estão também se valendo da estratégia da marca pessoal, porque não adianta mais. Hoje em dia você pega. Tem muito médico anunciando e fazendo um trabalho bacana de comunicação nas redes sociais, advogados. E são. Esse profissional liberal, eu penso, né, que entrega serviço, está se preocupando muito, né, com a sua própria imagem. E não mais aquela perspectiva apenas de eu quero parecer bonito, eu quero lacrar. Não. De uma maneira bem estratégica e estruturada, né? Essa questão das cores que você fala, eu acho bastante interessante. Tem cor que afasta e cor que aproxima. Como é que é esse bagulho aí? Tem cores. Toda cor vai ter um aspecto positivo e um aspecto negativo daquela cor. Então, vamos imaginar, tem cores, as cores mais frias vão trazer mais segurança, mais estabilidade, mas, ao mesmo tempo, ela traz um pouco de distanciamento também. As cores mais quentes já traz proximidade, mas também já traz essa coisa de talvez não ser tão sério. Então, tudo tem que ter o equilíbrio, né? E também eu falo muito também da questão do tempo de exposição da cor. Então, quando você quer, vamos imaginar, chamar atenção, você vai lá e coloca um amarelo, um blazer amarelo, né? Nossa, um ocre, super chama atenção, é alegre. Só que a exposição dessa cor por muito tempo já cansa o olhar, cansa a visão. Então, às vezes, nossa, vou dar uma aula ali de 3, 4 horas. Chega um momento que quem está te assistindo vai estar assim, sabe quando a pessoa parece que está cansada? Porque aquele tempo de exposição da cor é demais. Mas, ao mesmo tempo, nossa, vou gravar alguma coisa, é uma exposição rápida, é ali vamos imaginar um TED, né? 15, 18 minutos ali, ótimo, chamou atenção. Então, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser planejado. Então, vamos lá. Aí você toca num ponto interessante, que é a construção disso tudo, né? Porque custa. Custa. A verdade é essa, custa caro. Roupa é uma coisa que custa caro, acessório e assim por diante. É um fato que inibe as pessoas a investirem nesse tipo de consultoria também? Ou, na verdade, é um equívoco porque seria mais barato fazer bem feito do que fazer muito? Como é que é isso? É um equívoco. Esses dias alguém perguntou para mim assim, quanto custa a sua consultoria? Eu falei, uma compra errada que você faz. E às vezes, né? Então, uma harmonização facial que você faz, senhora, que dá errado, que não respeita a personalidade da pessoa, que descaracteriza traços da personalidade dela. Olha o prejuízo que ela tem. Em vez de contratar um visagismo, né? E eu vejo muito isso na última campanha, né? Pessoa faltando ali poucos dias para a campanha e ela quer fazer uma harmonização facial. E aquilo ali vai descaracterizar ela, não porque é bonito, mas não é bonito, não é ser bonito ou ser feio. Aqui a gente está falando de estratégia. Essa questão da harmonização facial, nós vamos falar sobre isso mais em profundidade, porque eu tenho um pavor desse negócio, mas só depois do intervalo, tá? Rapidinho aqui na PUC, no YouTube é VaptVupt. Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Que de hoje, te dando o maior auxílio da sua vida. É uma aula sobre como se vestir melhor, e não só se vestir, mas como criar uma estratégia de imagem pessoal que esteja alinhada com os seus objetivos. Acho que eu falei bonito agora. Tanto na política quanto no mercado, profissional de qualquer área, né? A Lívia falou no primeiro bloco sobre isso, né? Vai atender o médico, advogado e artistas, e a ideia é essa, né? Você passar uma mensagem na integralidade, para evitar o que a gente chama no marketing de dissonância cognitiva. Você está falando uma mensagem, mas todo o restante parece que não está casando, né? E aí você não se vende, esse que é o problema. Falar em se vender, telefone aqui na tela, Elias, nosso diretor comercial, bate um papo com ele, vem anunciar aqui na PUC TV, aqui no nosso programa, para associar a sua marca a uma marca de extrema credibilidade. Isso eu posso atestar, porque eu até prêmio por conta do programa já, viu? Outro anúncio, outro aviso, QR Code na tela, esse é o último bloco aqui na PUC.
E a gente tem muito assunto. A Lívia vai dar uma aula mesmo, viu? Para te ajudar a se vestir melhor, a se portar melhor de acordo com a sua demanda. Mas vai ser lá pro YouTube. Então já bota aqui o QR Code tá na tela, pega o seu smartphone, bate a chapa aqui, vai lá pro YouTube e se inscreve no canal. Mais um bloco aqui e a parte da aula da Lívia, você não pode perder, vai ser só lá no YouTube. Lívia, a gente estava falando sobre a harmonização facial. Eu morro de medo porque eu vejo cada coisa absurda, porque é grotesco, muda a pessoa, você fala, cara, o que está acontecendo com essa pessoa? Não só do procedimento estético em si, mas outra coisa que eu vejo que dá muito ruim também na política é tentar transformar a figura em algo que ela não é. E aí escolha de roupa errada, de acessório, é uma coisa muito bagunçada, assim, né? Como é que você lida, né, nessas situações? Porque você fez um estudo, né? Você criou um método para aliar a intenção com o objetivo. Como é que você lida? Como é que você apresenta isso para as pessoas? Como é que elas recebem isso? Você vira pro cara e fala assim, irmão, deu ruim. Essa harmonização sua, você tá parecendo o Dedé Santana. Dentro do visagismo por temperamento, né, a gente vê que cada traço do rosto comunica algo sobre a personalidade. Não significa que ela tem essa personalidade, mas significa que de maneira inconsciente ela está transmitindo aquela mensagem. Então, eu gosto de falar sempre, eu já atendi um político que ele tinha um nariz, que o nariz dele tinha traços que transmitia honestidade. E não era um nariz bonito. E aí, né, o coordenador, Lívia, esse nariz é horroroso, brincando, né? Coisa de bastidor, né? Você vai mexer nesse nariz. Eu falei, gente, o nariz transmite honestidade, deixa o nariz desse político, né? São coisas interessantes, né? Porque às vezes a gente vai tentando acompanhar um modismo estético, né? Como todo mundo agora tem que ter a cara quadrada, igual do Superman. E às vezes você foge daquilo que é o mais bacana da pessoa. Né? Você quebra uma conexão que ela tem com o público dela. Sim, sim. Isso aí entra também na questão de como a pessoa vai lidar com aquilo ali. Então, não é o estético, o feio ou bonito, né? Eu tenho um cliente também que tem a testa proeminente. Então, é uma testa mais alta. Só que isso transmite a ideia de uma pessoa que pensa, uma pessoa mais analítica. Deu bom pra mim, porque eu não tenho testa, né? Careca não tem testa, só tem cabeça. Então, pra mim, deu bom esse negócio. E aí, transmite essa ideia, né? E essa é uma mulher, essa cliente, ela tinha essa testa mais proeminente, tem um nariz com a narina aberta e os outros traços todos muito delicados. Muito menininha, muito de acolhimento, muito... que recebe ordens, né? Não uma pessoa mandatária, digamos assim. E aí, para ela, eu não gosto da minha testa, eu não gosto do meu nariz. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa. O seu nariz transmite persistência e a sua testa transmite imponência mental. Ou seja, quando você cria um projeto, né, lá da área da política, quando você cria um projeto, quando você vai apresentar isso, você de boca fechada, você já está transmitindo autoridade. Agora, imagina se ela vai lá e passa por uma harmonização facial ou coloca uma franja e tampa essa testa. Isso eu acho interessante, né? Porque às vezes você olha alguns atores políticos, assim, você olha e fala, gente, mas não aguenta um grito. Né? É muito assim, comedido, e aquela coisinha, fala, cara, eu acho que aí o seu trabalho ele se faz mais necessário ainda, né? Primeiro a pessoa entender como ela é de fato, né? Eu acho que isso aí acaba que é uma aula bacana, e evitar também que às vezes você acaba atrapalhando ao invés de ajudar. Né? Campanha, o que mais acontece é aparecer um abençoado, mas não, bora começar a usar blazer agora. O cara nunca usou um blazer na vida. Aí na campanha alguém fala que tem que usar blazer, pra ir pro meio da rua, pegar na mão do povo. Fala, não, querido, peraí, não é assim não. Isso é uma das coisas que eu tenho muito cuidado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre arquétipos na comunicação política. E eu falo assim, que quanto mais eu estudo arquétipos, mais eu acho que isso tem que ser feito com cuidado. Por quê? As pessoas acham assim, e o político, vamos colocar ele no arquétipo do governante.
E aí como se todo você mundo é escolhesse governante. encaixar o como, cara, como né? se você escolhesse ser aquilo ali. E não é. A gente tem que entender qual que é o arquétipo de essência dele, porque ele nasceu, né? Qual que é o arquétipo de essência dele, o que ele aguenta. Uhum. Porque tem coisas que a pessoa realmente não vai aguentar. Ela não sustenta, Não você vê? sustenta. Então, imagina, o coordenador falar, eu quero transformar ele, porque já aconteceu a experiência. Tu falar, nossa, é um médico. Então, vamos colocar ele refinado, sofisticado, é o cara da educação, né? O cara, assim, que tem um nível de escolaridade. E a pessoa não é aquilo ali. Então, ele não vai sustentar. E aí, é igual a gente falou, né? CPF, eu sempre falo para os meus clientes, CPF e CNPJ não se separa. Você está na escola do seu filho, você é o pai, mas você não deixa de ser o professor. Uhum. Você está num evento social. Você não deixa de ser o pai, você não deixa de ser o professor, você não deixa de ser o cara da política. Então, as coisas não se separam. Se isso no campo profissional é assim, imagina para o político. Exato. Exatamente. Essa dinâmica dos arquétipos, explica um pouco para nossa audiência como é que funciona isso, né? Acho que a primeira lógica é, você não brota, né? Você não pega o cara e encaixa numa caixinha X. Não. Bom, os arquétipos surgem... Ó, inclusive tá na tela já, o pessoal ia acompanhar. Ah, sim. Os arquétipos, eles surgem, então, com Jung. E Jung, ele traz a ideia do inconsciente coletivo. Então, vou dar um exemplo bem, bem facinho aqui. Quando imagina aí uma imagem de um bebê. Todo mundo vai ter uma certa ternura, um amor, uma coisa de cuidado ali. Então, tem algumas coisas que são comuns para todo ser humano. Então, ele fala dessa questão, né, dessa comunicação, desses arquétipos que a gente tem independente do lugar onde a gente nasceu. É claro que para algumas culturas aquilo vem mais forte. Então, a gente tem arquétipos que a gente aprende com a sociedade. Maternidade, né, essa coisa do maternal, do cuidado, do herói. E aí ele traz, então, 12 arquétipos. E já nos anos 2000... Carol Pearson e Margaret Mark, elas trazem isso para a publicidade. Então, elas se alimentam lá, né, dessa fonte de Jung, porque Jung traz o quê? Uma trajetória do ser humano. Então, a gente passa por todos os arquétipos. Então, as minhas alunas brincam, falam assim, Lívia, eu tô vendo arquétipo em tudo agora. É assim, fulano hoje tá meio amante. Nossa, fulano hoje tá super governante. Porque a gente transita por todos os arquétipos. Só que quando a gente vai trazer isso para a nossa comunicação, seja na comunicação política, seja na comunicação profissional, a gente vai trazer, eu chamo de tríade. Então, você tem um arquétipo principal e você vai trazer 2 arquétipos auxiliares. Por que 3, né? Porque a gente... E aí nós vamos falar um pouquinho desses arquétipos aí, sinalizar alguns políticos aí com esses arquétipos. Porque eu não sou aqui, ó, essa caneca que eu tenho cor, eu sirvo para isso, que tem 1000 funções. Então, a gente coloca 3, porque a gente identifica mais fácil. E aí, como que a gente diferencia, então, a diferença de que as pessoas confundem arquétipo com estereótipo, né? Arquétipo, então, é sentimento, é emoção, é o que aquilo ali desperta na gente. Estereótipo, normalmente, tem algo mais pejorativo. É mais um julgamento, às vezes, né? Negativa, é pejorativa, tem essa coisa do julgamento mesmo. Não que o arquétipo, a gente tem sim a luz do arquétipo, a sombra de cada arquétipo, mas a tríade trabalhada, né? E aí nessa tríade a gente precisa considerar quem você é e qual a sua motivação. Então, não adianta, eu vou trabalhar o arquétipo do cara comum. E o cara comum trabalha o arquétipo do pertencimento, se a sua pauta não é essa. Entendi. Então, tem que ter toda essa ligação. Quando eu faço essa consultoria de arquétipo, é uma entrevista, eu até deixo o celular gravando, aí eu vou perguntar coisas do passado, o que motiva, o que deixa feliz, qual é a paixão, qual é a motivação de vida dessa pessoa para você entender qual que é o arquétipo que você vai trazer como arquétipo principal. E é uma coisa que deve estar a galera perguntando agora, tá, mas qual é o melhor? O cara quer isso aí, né? Ele não quer saber nada dele, como é que... Não, ele não quer ter essa construção. Ele quer saber, mas qual que é o melhor para ganhar a eleição? Essa é uma fala que, cara, fala, gente...
Não entendeu nada. Não entendeu nada. Por quê? Às vezes você tem todo arquétipo tem luz e sombra. Então vamos pensar que o arquétipo do governante. Todo político tem um pouquinho do governante. Às vezes ele, né, a maioria vai ter essa pitadinha aí do governante. Mas se ele fica só no governante, o que acontece? Qual que é a sombra? É o autoritário. Então, se ele fica só no governante, ele pode, né? Eu falo do hater, né? Ele pode ser pauta de ser visto como uma pessoa autoritária. Entendi. Então, tem que oscilar aí. E aí, né, não é nem oscilar, na verdade, né? Tem que transitar. Quando transita nessa tríade, todos têm que estar em conjunto. E essa comunicação vai... igual a gente falou, né? Vai pro marketing eleitoral, pro marketing político, para a comunicação verbal, pro discurso, para a pauta. Então, nossa, vou dar uma entrevista. Qual vai ser a pauta dessa entrevista? O que eu quero que viralize ali? Ó, o títulozinho. Então, tudo tem que comunicar. E a imagem, né? Que eu falo que a nossa imagem, a roupa, a vestimenta, os acessórios que estão junto com a gente, é uma comunicação não verbal fortíssima, que é o que a gente fala de boquinha fechada. E eu acho excelente a sua fala, porque isso me ajuda a derrubar um mito, que é o marketing político cria candidato. Não tem como criar candidato, irmão. O cara não brota do nada. Ele tem toda uma história, né? Como você bem colocou, ele nasceu, ele tem um passado, ele tem um objetivo, ele tem uma motivação, ele já reflete alguma coisa socialmente. E o nosso trabalho na comunicação e no marketing político é justamente pegar isso que a Lívia está colocando, identificar isso e então projetar da melhor maneira possível, alinhadas ao contexto, alinhado ao momento eleitoral, ao que de fato está acontecendo e a maneira mais acessível para a maior parte do eleitorado. O marketing político faz isso, a gente não inventa nada, a gente não cria candidato, pelo amor de Deus. Não tem como. Não tem como você tirar o cara do bolso e falar assim, agora você vai ser minha candidata. Não, irmão, a pessoa tem que sustentar. Eu acho que a fala foi muito boa, porque você tem que sustentar isso. E falando em sustentar, nós vamos falar agora sobre os arquétipos, vamos aprofundar isso, inclusive com exemplos. Vamos botar na tela aqui, vamos falar, ó, fulano aqui tem esse perfil, a fulana tem esse perfil, mas só para quem for lá pro YouTube, porque agora o conteúdo é exclusivo. Para quem botar aqui o telefone no QR Code, ir lá pro nosso canal, se inscreve no canal. Quem já tá no YouTube, mete o dedo no like aí para chamar mais gente, pro algoritmo jogar esse programa para mais pessoas e começa a interagir conosco, mandando sua pergunta, comentando aí o que você está achando dessa outra percepção em relação à construção de imagem. Lívia, chama a galera pro YouTube, por favor. Vamos todos para o YouTube, que eu vou falar sobre os 12 arquétipos, vou falar das imagens de cada arquétipo, e você vai começar a identificar isso até em outras pessoas que eu ainda não citei. Gente, bora lá, porque agora é aula para valer, viu? Bora junto. Olá, pessoas, agora todo mundo aqui irmanado no YouTube e no Spotify. Pessoal que veio da PUC TV, seja bem-vindo, seja bem-vinda para a aula, porque agora é aula, viu? Agora é aula. Agora aqui a gente vai falar mesmo apontando o dedo. A Lívia fez uma seleção aqui de personalidades políticas para tentar exemplificar para a gente essa questão dos arquétipos. E olha que toque bacana, vai até te ajudar a pensar sobre você mesmo, como é que você se posiciona, fazer o seu joguinho, qual arquétipo isso aqui mais me representa, o fulano. Então assim, presta atenção que agora é a aula da moça aqui. Eu tô aqui só para aprender agora. Vamos lá, vamos começar por quem, Lívia? Como é que você quer trazer o pessoal? Então, pelo arquétipo do criador. Então, esse arquétipo do criador, normalmente, né, são pessoas que têm essa coisa de criar, de inovar, de trazer o que é diferente. Então, eu trouxe aqui o Dória. Eu acho que o Dória tem muito arquétipo. Bota na tela para nós aí, Rafa. Tem o arquétipo do criador, então tem um desejo de ordem, um desejo de estrutura, né? Essa é a motivação desse arquétipo. E aí, quando a gente pensa, né, o Dória, ele veio ali do meio empresarial, um meio de sucesso, ele tinha sucesso como empresário. E aí ele fala assim, vamos trazer isso, então, para a política, para a gestão política? Então, ele tem essa coisa do criador, de inovar. Então, isso é muito legal. Qual que é a sombra desse arquétipo? Lembra que eu falei que todos têm a luz e a sombra. A sombra aqui, como ele é inovador, nem sempre ele vai ter dados, ele vai ter algo que já foi feito, ele vai ter algo
que vai, assim, garantir aquilo ali. Então, é a sombra, por isso, né, vou repetir mais uma vez, por isso é tão importante entender, criar essa tríade e ter os arquétipos auxiliares. Dória tem outros arquétipos auxiliares também. O Dória teve uma época que deu uma fritada, não sei se vocês lembram, que ele começou a se vestir de Bob Construtor, né? Se vestir de gari. Falei, cara, ali foi um momento de ruptura total. Ele tinha uma imagem que não colava, né? Não. Tentou criar lá o João Trabalhador, que não dava liga. Não dava liga. Mas o que eu acho que a imagem do Dória, né, que mais colou foi a ideia do coxinha. Sim, ele assumiu a coxinha Ele dele. assumiu, então assim, olha o poder da narrativa. Então, ele era conhecido como coxinha, depois, né, eu acho fantástico aqueles cards, né, coxinhas contra petralhas. Sim, contra mortadela. Então, assim, isso é fantástico, olha o poder da narrativa. Então, assim, se eu sou conhecido assim, ok. Então, não dá pra disfarçar, Não dá pra disfarçar, não dá pra você querer ser uma pessoa que você não é. Você pode, eu falo assim, é a luz do lado positivo. Uhum. Teve um caso aqui em Goiânia, até já conversou sobre isso já, que na minha leitura, o pessoal não achou o tom, foi da campanha do Zé Eliton, que sempre foi doutor José Eliton, sempre foi José Eliton, vice-governador, advogado, tinha uma postura assim, até um pouco mais elitista, e tentaram transformar ele no Zé Eliton na época da campanha. Parece que foi faltando alguma coisa ali, né? Essa popularização dele, não sei se calhou. Às vezes não pega, né? Não cola. Não pega, tanto que não pegou. Né? Não pegou, não passaram a chamar ele de Zé Eliton só por causa da campanha. Então acho que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, quando a gente quer mudar algumas coisas que não dá tempo de mudar. Sim. Ou não fazem sentido ser mudadas, né? Sim. Bora lá, quem mais você trouxe pra gente aí? Vamos lá, próximo arquétipo. Acho que é o cuidador, se eu não me engano. Não, o arquétipo do governante. Então, governante, quem que eu trouxe como exemplo aqui, né? Eu trouxe a Dilma. Então, Dilma, principalmente no primeiro mandato, ela tinha o tempo todo que mostrar que ela era capaz de governar o país. Então, até na foto que a gente traz aqui da Dilma, é ela no palácio. Então, assim, eu estou aqui, eu domino isso daqui. Fica se legitimando, no caso. Sim, ali. sim. Outro exemplo que a gente traz aqui, nosso governador, né, Caiado, que é muito governante. Então, o governante, qual que é uma característica do governante? É o controle. Então, ele gosta, né, ele é o líder nato, ele tem o controle ali. E trouxe também Janja, que não é uma candidata política, mas está no meio político e faz parte. Então, assim, lembra que eu falei que a sombra do governante é parecer autoritário? Então, a gente tem várias pautas, várias matérias falando que a Janja, ela quer controlar tudo, que ela quer governar junto com Lula. Então, porque isso é uma sombra, né, desse arquétipo do governante. Mas engraçado que isso fala-se muito do Caiado também, pela postura muito mais enérgica Sim. dele, firme. E isso se falava muito da Dilma também, né? Muito da Dilma. E aí isso vem, eu falo que arquétipo não é um conjunto, né? É a imagem, é a roupa, é a comunicação, é a fala, é o tom de voz, muitas vezes. A Janja, eu coloquei a foto da Janja o look que ela usou na posse. Então, ela foi a primeira mulher, né, primeira dama a usar calça. Então, olha como ela vem governante, olha como ela vem de uma maneira assim, eu não vim para ser coadjuvante. Eu não sou um acompanhante do presidente. Eu sou, e eu tenho uma entrevista que perguntaram, como você quer ser chamada? Ela de Janja. Excelente, posicionou já, né? Posicionou. Então, bacana. Vamos ao próximo arquétipo. Só aproveitar enquanto o Rafa faz a troca aqui, gente, nós estamos falando de arquétipos. Não estamos falando se é bonito, se é feio, se é bom, se é ruim, se você vota ou se você não vota, tá? A conversa não é essa. Sim. Nós estamos falando aqui sobre o alinhamento da imagem da pessoa ao que ela quer transmitir, beleza? Só para depois, mas você falou que a pessoa é bonita, é feia, você não gosta, você gosta. Não é essa a pauta. A Lívia tá dando uma aula pra gente sobre como você... Análise de imagem. Isso, se vestir e se projetar dentro de uma intenção. Acho que dá para entender assim, né? Sim. Quem que é o próximo aí, Rafa? Então, vamos ao arquétipo do cuidador. Esse arquétipo ele é muito associado à figura da mãe que cuida. Também tem a sombra de ser um pouco autoritário também, né? De querer ter o controle de tudo. E quem que eu trouxe aqui para a gente exemplificar? O Lula. Lula tem muito esse arquétipo do cuidador. Então, Lula, primeiras campanhas lá, ele vem muito governante porque ele tinha que mostrar que ele era capaz de governar um país.
Agora, nessa última campanha, ele usa muito o arquétipo do cuidador. Então, qual que é a narrativa? Olha, a gente tem um presidente que não se preocupa em vacinar as pessoas. Então, ele traz essa coisa do eu vou cuidar das pessoas. E É engraçado até, acho que o slogan era ser feliz de novo, pro Brasil ser feliz de novo, né? Traz uma memória afetiva do passado. Do cuidado, isso, né? E quantas imagens a gente já viu do Lula beijando a testa de pessoas, de artistas. Verdade. Então, isso é super cuidador, né? A gente tem essa ideia da mãe que vai lá e beija a testa. Então, nada, eu falo assim, gente, nada é por acaso. Exatamente. Tem que ter intencionalidade e estratégia em tudo. Outro arquétipo, né? Outra pessoa que eu trago como arquétipo do cuidador é a Michelle Bolsonaro. Então, tem um vídeo agora recente que ela tira a sandália, ela tira o salto, ela corre para poder ter umas crianças, e ela vai cumprimentar essas crianças, abraçar essas crianças. Então, isso é muita coisa do cuidador. Então, ela participa de ONGs, de iniciativas, de... Ela foi a primeira a engajar com a pauta da pessoa surda. Isso, né? Então, para que as pessoas se sentissem assim, pertence a algo, né? Sim. Então, isso faz muito o arquétipo da Michelle Bolsonaro. Não é, igual eu falei, não é o único arquétipo dela. Sim. Nós vamos ver outros arquétipos aqui. Essa é a parte boa, né? O cara tá assistindo assim e pensa, ai, meu Deus, eu sabia que ela era isso. Aí daqui a pouco vai vir outra lâmina aqui com outra arquétipo. Uai, mas ela é isso também? Também. Mas ela não era tal coisa? A gente é assim, viu? Somos plurais. Vamos lá, próximo. Pessoa comum. E aí você botou dois caras de polos extremamente opostos, né? Opostos, exatamente. Porque por isso. O Boulos, ok, agora o Amoedo já tem uma carinha mais coxida também. Mas o Amoedo, por que pessoa comum? O Boulos, né, a gente já, enfim, vem identifica de um partido na hora. De esquerda, né? Quase uma extrema esquerda aí, que ele... Ó, até na foto, né? Tá aí comendo uma marmita, uma quentinha. Ele participa de blocos. O Amoedo, ele tem essa coisa da ideia comum, da pessoa comum. Então, algumas metodologias vão chamar de cidadão, cara comum, pessoa comum. Por que porque ele é um empresário. Então, ele se coloca como empresário. Olha, eu não sou do meio político. A narrativa é, eu não sou da política. Eu sou um cara empresário como você, que eu quero o bem do país como você. Então, eu vou trabalhar pelo país porque eu quero o que é comum a todos. Eu quero que as coisas melhorem. E aí, tem tanto o arquétipo do cara comum nele que ele não usa gravata. Sim. Então, essa ideia do novo, né, da renovação, não é o que se coloca como autoridade. Muito pelo contrário, ele não usa gravata. Entendi. Mas é interessante porque você pega essa pauta, e aí existem outras literaturas, né? A gente usa mais na política do Schwarzenberg, que traz uma leitura do homem comum, né? Do common man, que é mais o cara que veio da massa para governar. E Sim. até Lula é um grande exemplo disso nas primeiras campanhas de Lula. Já fugiria bastante do Amoedo, que não é um cara que vem da massa, é um cara que já vem da Faria Lima, né? É outro rolê. Então é interessante a gente fazer esse cruzamento de leituras, de informações também, tá? Lembrando, na academia não tem o que tá totalmente certo ou totalmente errado. A gente vai fazendo as leituras, vai entendendo, interpretando as situações. Até porque tem gente que não combina, né? Que não se legitima nesse perfil, muitas vezes. O cara, a depender do que ele vai fazer, tipo, o Boulos se legitima enquanto um político do povo comum. O Amoedo, não. Pra mim, ele ficou mais como aquele cara que não se destacou. Nada. Ele não tinha um chamariz. Esse, às vezes, é o problema. Aí chegamos aí até a sombra do cara comum. Porque, às vezes, ele é tão comum, tão comum, tão comum, que você fala, ele não vai dar conta de governar. Pois é. Essa é a parte da dosagem que é o nosso trabalho. Contrata a gente, eu, Elias, a Lívia, a gente faz um pacotão. Por quê? Aqui. Então, eu falo assim, que o mix interessante é trabalhar o cara comum com o governante. Então, a gente consegue fazer esse mix aí na comunicação, na imagem... Entendi. Bacana demais a conta. Bacana. Vamos lá? Olha ele aí de novo. E temos aí bobo da corte. E lembrando, tá, gente, que bobo da corte não tem a ver com ser bobo. Muito pelo contrário, a gente está falando de um membro da realeza.
E quando a gente pensa na questão histórica, né, de onde veio o bobo da corte, o bobo da corte ele tinha a função de entreter o rei. E ele era a única pessoa autorizada para fazer piadinhas no reino sem que aquilo gerasse consequência. Então, ele podia fazer piadinha sem ser decapitado, ele podia fazer críticas, ele podia ser irônico. Então, quem que eu trouxe aqui? Tiririca, né? Pior que tá, não fica. Pois é, ele não sabia do que estava falando, de verdade. Ele ficou muito pior. E aí o Tiririca traz isso, né? Então, muitas vezes trazia pautas ali. Tem uma pitada de humor, mas tem uma pitada de ironia, de sarcasmo, que isso também ele era escrachado, né? Ele faz uma personalidade escrachada mesmo, na questão da galhofa, um cara até mais zombeteiro, talvez. Assim. Trouxe também Camila Jaras, que ela é ali uma defensora do Lula, e aí ela traz essa coisa de TikToker. Então, a gente tem outros personagens, assim. A Sâmia Bonfim também traz uma pitadinha, não coloquei ela aí porque não é o arquétipo principal dela. Então, traz essa coisa do divertido, do acessível, mas ao mesmo tempo irônico. Outra pessoa que tem um pouquinho disso, o Dino, o Flávio Dino. Ele é debochado. Ele é debochado. Ele é debochado. Aquele ali é debochado demais. Então isso tem essa uma aqui de Goiânia que eu falo corte. pra ela na cara que ela é debochada é a Ava Santiago. A Ava faz umas postagens lá na Câmara Municipal falando, você é debochada demais, cara. E é o bobo da corte. Então, assim, dá pra ter o arquétipo do bobo da corte. Outro que tá um pouquinho transitando, ele tem umas pitadinhas ali, o Ciro. Quando ele fala da questão... Tem hora que ele quer dar uma zoada mesmo. Ele fala, nossa, esses dias eu me odeio, né? Eu fui defender o Lula, agora eu tô recebendo um processo. Eu me odeio por isso. Sim. Tatu não sobe em toco, né? O Janones também tem uma pegada muito zombeteira, né? Ele faz umas curtidas dele e fala, cara, ele é muito malandro. Então, muito isso zoeiro. é o bobo da corte. Então, Lívia, dá pra trabalhar? Dá. E dá pra ser o seu dia. A parte mais descolada, mais descontraída, mais humorística da pessoa e tal. Não tem que ser aquele cara sisudo o tempo todo. Não, até porque o cara sisudo o tempo todo é chato pra caramba também, né? Muito pelo contrário. Então, assim, se você tem esse arquétipo, vamos trabalhar esse arquétipo. Pode ser o seu grande diferencial, Exato. a sua grande conexão com as pessoas. E até, muitas vezes, para sair de saia justa, né? De repente, se você consegue trabalhar esse humor, essa picardia no momento de pressão, você consegue superar a tensão do ambiente, né? Sim. E aí a parte negativa? Do bobo da corte é esse sarcasmo, né? Que isso pode não ser visto como algo legal, né? Então, tem o sarcasmo, tem a ironia... O Dino mesmo, ele traz muito essa coisa, esse humor ácido, né? Sim. E aí, muitas vezes pode ser considerado até grosseiro. Entendi. O bacana é de conseguir enxergar, né, os arquétipos e entender que não é um canal monotônico. Você tem que estar oscilando, tem que estar sabendo dosar e como trazer isso para sua imagem de uma maneira palatável, né, aceitável. Isso é mais ou menos nessa linha, né? Bora lá, o próximo, Rafa. Olha os bonitos aí. Temos o arquétipo do amante, né? Então, temos aí Collor, né? Que tem toda uma preocupação com imagem. E lembrando, tá? Amante, a gente não tá falando da pessoa amante. Não pegadorzão, não. Não pegadorzão, não. O amante, ele tem muito a coisa do intimista. Tem a coisa da imagem. Tem um elan Me sedutor, convida para vir aqui voltar a falar sobre Capital Erótico? Vamos demais, eu adoro esse tema. Esse livro é fantástico, inclusive. Então, o amante tem essa pitada aí de Capital Erótico também, né? Mas, falando, tem essa coisa de ser intimista. Então, o Collor tem uma imagem... eu trouxe o Túlio Gadelha, porque o Túlio, nas redes sociais dele, ele coloca que ele está assistindo The Voice, ele coloca, ai, minha namorada chegou, que saudade que eu tava dela, e aí ele coisas do dia a dia. Então, é muito intimista. E aí eu trouxe também o casal, né? Lulanja. Aí pega mesmo, aí a pegação é hard. E aí, por que isso? Porque eles trazem a intimidade deles. Então, eles postam que ela tá fazendo uma comidinha, que ele tá fazendo uma comida, que eles estão em casa. Então, teve toda aquela dinâmica, né? A exposição do casamento, como que seria o casamento. Isso aí, aproxima isso o público? aproxima. Isso, inclusive,
Eu acho que foi muito estratégico quando eles postam ali o vestido que ela vai usar, né? Porque tanto a roupa que ela usou no casamento, o vestido de casamento, como a roupa que ela usou na posse, fala da questão de sustentabilidade. Então, olha como isso está atrelado a pautas de campanha do Lula. Sim, sim. Então, isso fica muito forte. Então, acaba que você vai sempre reforçando a imagem, reforçando a informação. Reforçando os arquétipos ali. Bacana. Então, nossa, tem essa coisa intimista. E, nossa, foi muita exposição, mas ao mesmo tempo se expõe. Tem essa coisa de ser intimista para depois isso virar pauta. Entendi. Bacana. E até uma forma de você levantar ganchos depois, né, para algum debate, alguma coisa Sim. assim. Legal. Vamos lá. Quem vem mais? Olha ela de novo aí, ó. Olha ela, né? Então temos aqui o arquétipo do inocente. Quem eu trouxe, né, para exemplificar, então, o inocente? A Michelle Bolsonaro. Então, ela transmite a imagem, né, uma mensagem de uma pessoa que acredita na família. Então, ela fala, né, que tudo que move ela é o amor pelas filhas. Tem a coisa da inclusão, né, que ela acredita que nessa coisa da inclusão, que tudo é muito bom, que tudo pode ser bom, a vida cristã, a vida da família. E eu falo que uma narrativa bem construída, quando a gente pensa em marca, né, qual a marca mais conhecida que tem o arquétipo do inocente? É a Coca-Cola. E, se a gente for pensar, a Coca-Cola não tem nada de inocente, né? Não tem nada, digamos assim, de saudável. Sim. Né? Mas a Coca-Cola, ela tem um Natal da Coca-Cola, tem aquele ursinho fofo, tem uma narrativa de que a pessoa, tanto pobre como rico, vai tomar Coca-Cola, que une as famílias, que tem os bons momentos. E aí você acredita tanto naquela narrativa que você aceita essa narrativa do inocente, você compra isso. Então, Michelle Bolsonaro, no meio dos escândalos ali, porque seu marido isso, você fez isso, né? O cheque, isso e aquilo, e tudo ali pegando fogo, e ela só falava assim, eu não sei. Eu não sei. E aí parece que nada cola nessa mulher. Nada pega. Porque essa narrativa é bem construída, né? Ela sustenta o papel. Ela sustenta. E aí eu trouxe, inclusive, essa roupa. Eu escolhi essa roupa porque tem muito esse arquétipo do inocente no visual dela. Então, são peças claras, cabelo, são peças tudo, orgânicas. Né? A linha, nessas linhas, essas ondas no cabelo, um cabelo mais claro. O vestido que ela tá usando, ele prende aqui o braço. Então, assim, ela tá um pouco presa, né? Bem feminina, bem feminina, bem inocente, digamos assim, bem romantizada. Aí você traz a Marina Silva também no negócio. A Marina Silva, por que Marina? Marina, muitas vezes, ela é vista como alguém frágil. Sim. E alguém que não é capaz de governar. E aí ela traz uma coisa meio utópica, né? Sustentabilidade, o empresário. E aí isso não pega muito. Isso parece muito inocente. Sim. Isso parece assim que as pessoas não vão comprar essa ideia, porque parece que é mal estruturado, parece um sonho, parece uma utopia. Entendi. Vamos acelerar que o Fião já me deu sinal ali. Ó o homem aí, ó. Esse aí é mala. Gente, mala no sentido assim, ele é muito zoeiro. O Janones é um cara muito zoeiro. Eu acompanho as postagens que ele faz. Ele tira cada onda, assim, que eu falo, cara, não é possível que esse cara tá fazendo isso. Não. Janones tem não é o arquétipo principal dele, mas ele tem um pouco do explorador. E o explorador é um arquétipo difícil de ser trabalhado na política. Né? Quando pergunta qual que pode, qual que é o melhor, eu acho difícil porque o explorador, ele busca a liberdade. Então, ele é o cara, né? Ele é a pessoa que pode ir e não voltar. E na política, o que as pessoas buscam? Segurança, estabilidade. Então, é um arquétipo um pouco difícil. Por que eu trouxe o Janones como exemplo aqui, né? Quando o caso lá das venezuelanas, que ele vai, nossa, eu estou indo a Brasília. Então, essa coisa meio investigativa, meio eu vou explorar, eu quero descobrir o que está acontecendo. Então, o explorador tem essa coisa do querer a descoberta. Entendi. Vamos para o próximo. Mas eu olho para ele, eu só vejo a zoeira dele. E vamos ao arquétipo do sábio. Quem não sabe, gente, inclusive é o arquétipo aqui, desse
professor, desse apresentador. É o Tá vendo aí? Ela falou. principal Ela falou, eu dele. gostei disso. Então, que eu trago como arquétipo do sábio, né? Fernando Henrique Cardoso, porque é um cara que, nossa, quando a gente pensa, até hoje, Sim. ele é uma referência. Vamos consultar o Fernando Henrique Cardoso, vamos saber o que ele pensa sobre isso. Uhum. Então, ele é uma referência dessa sabedoria. E na imagem que eu trago, inclusive, a foto dele é ali com livros, né? Então, são pessoas que acreditam que o conhecimento pode E transformar. representa muito ele também, né? Essa Muito. questão do professor, do sociólogo, do cara que se informa, que lê muito. Uhum. Né? E eu acho muito bacana a questão desse arquétipo, porque não é um arquétipo dado aos rompantes, né? Você sempre espera que a pessoa sábia seja a pessoa mais E não é, tranquila. tem rompante. Mas eu não sei se tem. Mentira, tem sim. Inclusive, eu trouxe o Dino, né? Ah, que isso vem aí. ali do jurídico. Ó, eu sou fã do Flávio Dino, tá? Já falo logo que eu sou fã dele. Que vem aí do jurídico. Então, nossa, para chegar a ser juiz, a gente já tem essa ideia. Nossa, estudou muito. Então, é uma pessoa que tem essa coisa do conhecimento. Sim. Então, ele dá cada resposta. Tem hora que ele é muito técnico, que ninguém entende nada do que ele está falando. Então, tem esse arquétipo do sábio. Qual que é a sombra desse arquétipo, se a gente for pensar, né? É exatamente parecer arrogante. Uhum. Então, se a pessoa está o tempo todo no arquétipo do sábio, pode parecer arrogante. Por isso que tem que transitar entre os arquétipos auxiliares também. Esse aí, fechamos com o sábio, então. Não, temos mais um. Ah, é? Temos mais. Ah, olha ele aí. Ó. Temos o arquétipo que tem o desejo de legado, que é o arquétipo do rebelde. Então, o rebelde não é algo ruim. Eu sempre falo que o arquétipo de Jesus, se eu for fazer uma leitura de arquétipos, é o arquétipo do rebelde. É todo mundo que vai contra o sistema, que questiona o que está acontecendo. Então, esse é o arquétipo do rebelde. Então, eu trouxe aqui o Nicolas, né, de Minas. Nicolas, Dia da Mulher, aparece ali com a peruca. Então, quer coisa assim mais fora do comum, fora do contexto, né? Fora da lei, digamos assim. Na época da pandemia, ele questionou o uso de máscara, questiona a vacina. Então, muito questionador. O próprio Bolsonaro também tem um arquétipo do rebelde, quando ele fala, vamos trazer a nova política. Então, olha só, ele está dentro da política. Vamos acabar com tudo isso que está aí. Olha só, ele está dentro da política, ele faz parte da política, mas ele questiona o sistema político, né? Questiona as urnas, enfim, tem esse arquétipo do rebelde. E Ciro também tem esse arquétipo do rebelde, ele tem essa coisa da rebeldia, de questionar nem A nem B, né? Então, tem muito arquétipo do rebelde aí. Entendi. Tem a maga. A maga. Mago também é um arquétipo difícil de ser trabalhado na política. Não é que não pode acontecer, pode. Mas é difícil porque o mago ele fala dessa coisa de transformação. É uma coisa que transcende, né? E a política a gente gosta de coisa de firmeza, de estabilidade, de ver. Sim. Aí, para quem não conhece, é a Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas do governo Lula. E, para finalizar, temos aqui o arquétipo do herói. E aí eu trouxe aqui a imagem do Lula. Então, o Lula sendo preso e, ao mesmo tempo, ali, né, ao lado, sendo carregado pelas pessoas. E arquétipo e Bolsonaro, no dia que Bolsonaro, no evento da facada. Então, até as falas do Bolsonaro, ele se coloca como herói. Então, eu fui de peito aberto. Olha que coisa corajosa, olha que coisa heróica, né? Tem eventos que o Bolsonaro aparece no cavalo. Então, olha, é o salvador que chega no cavalo para salvar as pessoas. E herói, por que eu coloquei os dois, né? Porque a gente tem aí herói e um vilão para combater. Então, é como se um não existisse sem o outro. Entendi. Aí, temos todos os arquétipos. Trabalhamos esses arquétipos, igual eu falei, precisa de muito cuidado. Precisa ser muito pensado esses arquétipos para que a pessoa não se transforme em uma pessoa que ela não é. E também não dá para transitar por todos. Por mais que a gente tenha em todos, não dá para transitar por todos.
você precisa escolher de maneira estratégica o principal e 2 auxiliares. E aí o bacana é pensar que assim, não é representar um papel só, né? Você não vai lá pegar um papel e representar. Você tem características que são suas, né? Que são inerentes à sua personalidade. E a gente vai tentar enxergar a melhor maneira de expor essas características dentro de um alinhamento que faça sentido para as outras pessoas, então. Exatamente. Porque fica mais fácil identificar pautas, identificar como o arquétipo ele é para isso, para que você identifique esse sentimento que aquela marca gera em você, aquele sentimento que o produto gera em você. Então, o arquétipo, ele facilita, eu falo assim, né, que ele facilita muito essa comunicação. E uma narrativa bem contada, né, uma boa narrativa, tudo ali amarrado, o produto pode até ser ruim, mas a gente compra por causa da emoção que aquilo gera. Gente, vocês entenderam que o negócio é sinistro, que tem muito estudo por trás disso, que não é nada feito por fazer, não é nada baseado no baseado, não, é técnica mesmo, e a necessidade de você compreender, entender a sua imagem, entender a imagem que você projeta e como as pessoas te percebem, ela é vital, não só para o ambiente político, né, que é a minha área, que eu atuo como consultor, como professor, mas para qualquer área profissional, né? Se você é um médico, se você é uma médica, uma advogada, um corretor de imóveis, você tem que estar entendendo se a imagem que você está passando, está projetando para as pessoas, está alinhado com aquilo que elas percebem em você. Então, assim, já deixa like nesse vídeo pra caramba, compartilha ele com todo mundo que você conhece, porque você teve só uma aula hoje, tá bom? O contato da Lívia, a arroba dela passou o tempo todo aqui na tela. A Lívia faz parte da minha equipe, então a gente atende muitos clientes juntos na área da consultoria política, mas ela faz um belíssimo trabalho também em outras áreas, da palestra, da curso. Então, assim, já quero te agradecer já pela aula que você deu, né? Já me deram a sinalização, vai estourando o nosso tempo já. Já. Mas quero agradecer muito pela aula que você deu, além de agradecer pela parceria que nós já temos há bastante tempo. E assim, deixa o jabazinho pra galera te procurar aí. Bom, agradeço, né, pelo convite, por estar aqui. É uma oportunidade. Hoje, a hora que eu cheguei, eu ainda falei, né? Hoje vamos quebrar o protocolo. Hoje vamos trazer imagem. Por quê? Que eu falei, nossa, como que a gente fala de imagem sem trazer imagem? Sim. Então, trouxemos aí um pouquinho de imagem, quebramos o protocolo do programa. Obrigada pelo convite, obrigada por permitir isso aqui hoje. E deixar o jabá, né? Então, quem quiser me acompanhar, saber mais sobre imagem política, então, no meu Instagram, eu estou sempre comentando ali alguma coisa, alguma imagem política, algum protocolo político também em relação à imagem. Meu Instagram é Lívia Vestida de Intenção, como o Marcos falou, sobre o método Vestida de Intenção, que eu falo da importância de ter uma imagem alinhada aos seus objetivos, alinhada a quem você quer parecer, que não é só parecer, né? A intenção, o que você quer que as pessoas pensem sobre você, qual imagem você quer transmitir. Isso envolve seus valores, seus objetivos e até a sua capacidade profissional. Bacana demais da conta. E assim, chancelo, porque a Lívia já atendeu clientes meus de consultoria e eu já recebi muitos comentários depois de pessoas que nem sabiam que eu atendia aquela figura, do quanto ela melhorou, começou a se vestir melhor, a se portar melhor, e como o trabalho ele surte um efeito muito positivo, né? Obviamente dentro de uma estratégia, dentro do planejamento. Então, brigadão, mais uma vez. Obrigadão você que nos acompanhou até agora. Like no vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, né? É só pegar o link aqui e mandar. Semana que vem estamos de novo aqui, nesse mesmo bate-horário e bate-canal. Vá lá na nossa rede social, nosso Instagram, e manda lá quem você quer ver aqui da mesa, tem algum tema que você acha interessante da nossa área política, que precisa ser melhor explorado. Bate um papo com a gente, acompanha a gente, porque esse programa é feito para vocês que estão aí também, beleza? Gente, agradecer mais uma vez o Rafa, que estava das picapes hoje. Hoje foi a vez que ele mais trabalhou na história desse país, que teve que ficar colocando as nossas imagens ali. O Elias, no papel de Elias, que hoje nem a caneca de água não pôs na mesa pra gente. Então, assim, agradeço a todos vocês e um brinde para fechar o boteco.